Boa noite, Lagoinha! Vamos de novo. Boa noite, Lagoinha! Glória a Deus! Se coloque de pé no seu lugar. Se você tiver com bolsa, com coisa, bota aí na cadeira. Você que está na sua casa, seja muito bem-vindo a mais um culto de celebração. Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui hoje? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que essas máscaras não nos prendam. O nosso corpo é livre. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos na casa do nosso Pai. Então, mesmo com essa medida de proteção, com essa máscara, ela não tem o poder de nos parar, amém? Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Isaías 43 diz: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Será que os nossos olhos estão percebendo isso? Será que os nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé? Onde estão os nossos olhos? Eis que Ele está fazendo algo novo. Será que nós conseguimos sentir e perceber? Ele está colocando um rio no deserto. Ele está colocando um caminho onde não existe caminho. E Ele é perito em fazer isso. Porque quando nós estávamos afastados do Senhor, quando nós estávamos afastados de Deus, Ele se tornou o caminho. Que os nossos olhos hoje se abram. Que os nossos olhos se abram para ver e contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque é apesar de nós. Não é a nosso respeito, é em favor de nós. O Senhor está fazendo algo e nós somos alvo dessa coisa nova que Ele está fazendo. E esse precisa ser o maior motivo de alegria do meu e do seu coração. Então, em nome de Jesus, que os nossos olhos saiam do foco dos problemas, de pandemia, de tudo que nos trava e que nos distrai. E que nós possamos focar o nosso olhar naquilo que o Senhor está fazendo. Porque Ele nos chamou para sermos cooperadores dEle aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Ser bem-vindo nesse lugar, Pai. Ser bem-vindo em cada lar, em cada casa, em cada família. Senhor, nós não queremos nos prender por expectativas humanas. Nós estamos aqui por você, Jesus. Tenha tudo de nós, tenha a nossa adoração. Receba o nosso coração, Jesus, como uma oferta agradável a Ti. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Senhor Jesus, nós erguemos um altar de adoração ao Teu nome, porque Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és digno. E nós estamos aqui para Te contemplar, para Te engrandecer. E em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fitos naquilo que o Senhor está fazendo. Que os nossos olhos possam se abrir para aquilo que o Senhor está fazendo. E nós pedimos para que todo céu de bronze, em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que todo céu fechado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, se abra em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos o andamento nesse culto nas Suas mãos. Cada ministério, intercessão, comunicação, diaconato, louvor, palavra, que tudo possa convergir para vidas restauradas, para salvação, para conversão, para restauração de casamentos. E que a Tua glória resplandeça nesse lugar, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te amamos em nome de Jesus. Se você que é livre, se você puder, aplauda o Senhor, glorificando a Ele, porque Ele nos libertou, amém? Glória a Deus! Aplauda mais forte, igreja! É
vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Sua glória está aqui, seu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Você pode erguer as suas mãos e pedir: sopra em nós, Espírito.
dias de trevas, de escuridão sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul. O pavor, o temor, o medo tem tentado tomar conta das nossas cidades, do nosso povo. Mas a igreja, o povo de Deus, se levanta como uma poderosa noiva, uma poderosa guerreira, para interceder, para clamar, para que os céus da nossa nação, para que os céus de Porto Alegre sejam abertos e que venha o reino, a glória, a cura, a restauração sobre o nosso povo. Por isso, igreja, você, como noiva, como uma poderosa guerreira, clame, peça ao Senhor que abra os céus dessa cidade, que abra os céus dessa cidade, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Só igreja, só igreja. Teu reino venha mover a nossa. Pode ser mais alto, com mãos erguidas, clamando, pedindo ao Senhor da glória. Peça, igreja, clame, igreja, com autoridade, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa grande Deus. Aplauda, aplauda o Rei da Glória, aplauda. É nele, é dele que vem a esperança, é nele que colocamos nossos olhos. A nossa esperança está em ti, Senhor. Tu és a nossa torre forte, a nossa torre alta, para ti que corremos, Pai. Em tempos de angústia, em tempos de tribulação, é para ti que corremos. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, grande Rei. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos, se você sentir no seu coração de se ajoelhar onde você está, na sua casa, agora nós vamos declarar que nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos a Ele. Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos porque nós declaramos que não há ninguém maior do que você, Jesus. Não há ninguém maior do que você, não há na terra, não há no céu. Senhor Jesus, não há em lugar algum alguém maior do que você. Nós queremos clamar a Ti com a nossa vida, Jesus. Santo Deus, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. declare isso. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. A Ti eu vou clamar. Declare. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus. Encontre o nosso coração. Encontre o nosso coração nessa noite, Jesus. Santo, Santo Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor sempre há de existir um novo amanhã preparado.
aqui. Eis-me aqui. Erga suas mãos aos céus o mais alto que você puder nessa noite. Erga suas mãos ao nosso Deus. É tempo de mergulhar em águas mais profundas. Nós te adoramos, Senhor. Podemos sentir a Tua presença aqui, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nos leva além, Pai. Nos leva além, Senhor. Diga a Ele nessa noite: Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Diga: estou. Diga isso. Estou. Nós amamos Tua presença, Senhor. Pai, eu amo Sua presença. Diga a Ele o Teu sorriso, Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em... Erga suas mãos aos céus e diga: quero ir mais. Diga: leva-me. Onde eu te encontro, Deus, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua declara, quero ver. Nós te queremos, Deus, nos leva além, Senhor, nessa noite. Te queremos mais e mais, Pai. Como eu amo Sua presença, Senhor. Pai, eu amo Sua presença. Diga a Ele: o Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti, Pai. Confio em Ti. Diga: onde eu te encontro, onde eu te... No lugar, aos Teus pés me rendo, pois a Tua declare, quero ver. Declare tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz declare tudo que eu mais quero é me envolva com Tua glória. Tua majestade, sim, ela é real, é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é, diga isso nessa noite, me envolva com Tua glória. Tua majestade, sim, ela é real. Tua voz declare tudo que eu mais quero é Te ver, Pai. Nos envolva. Quantos querem ir além com o Senhor nessa noite? Você que está aqui, você que está aí na sua casa, o Senhor Ele manda dizer: filho, filha, eu quero te levar a mais profundo nessa noite. Não há mais tempo para viver no raso, não. Mergulhe mais profundo com o Senhor. É tempo de intimidade, é tempo de relacionamento com o Pai. É relacionamento com o Pai.
diga aos teus pés. Aos teus pés a tua igreja se rende nessa noite, Senhor. Nós quero ver. Declare, quero ir mais fundo. Leva-nos, Senhor, leva-nos além, Pai. Onde eu te no lugar, aos teus pés me rendo, pois a tua chegada quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Diga, me envolva com tua glória. Tua majestade, sim, ela é real, ela é real. Tua voz ecoa, diga, tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é olhar na tua face, Senhor. É olhar na tua face, Deus. Tua voz ecoa em meu ser. Adoro o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos continuar essa canção. Em dias, querido, de tanta agitação, em dias de tanta turbulência, quantas vezes nós não conseguimos parar para ouvir a voz do Senhor? São tantas vozes, são tantas opiniões, são tantos conselhos, são tantas direções, que muitas vezes nós não conseguimos ouvir uma direção clara do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Não conseguimos ter a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando nesses dias. A respeito da minha vida, a respeito da minha casa, da minha família, a respeito da história do meu povo, da minha nação. Essa noite, peça ao Senhor para que abra os seus ouvidos espirituais. Peça ao Senhor que te ajude a discernir a sua voz, a entender a sua vontade, a entender os seus propósitos, os seus planos para a sua vida. Peça essa noite, Pai, abra os meus ouvidos espirituais para que eu te ouça. Que a tua voz venha ecoar dentro de mim, Senhor. Que a tua voz venha ecoar dentro do meu coração. Que eu entenda a tua boa e perfeita, agradável vontade para a minha vida. Que eu ouça a tua direção, Senhor. Peço ao Senhor nessa noite. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória, poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Tua majestade, sim, ela é real. Tua voz ecoa em meu ser. Eu quero te escutar. Eu quero conhecer o som da tua A tua presença é tão real aqui, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão aqui nessa noite. Teu Espírito está aqui. Diga, flua, flua nesse lugar. Transborda teu amor. Diga,
Senhor, com a tua glória nessa noite, Pai. Oh, nos envolva, Senhor. Nos envolva, Pai. Declare a atmosfera. A atmosfera já mudou. Diga teu espírito. Teu espírito está aqui. As evidências surgirão. É, Senhor. Teu espírito está aqui. Erga sua voz e diga: flua, flua nesse lugar. Ei, transborda teu amor. Diga que nos envolve. Sim, Pai, a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Declare: flua mais, Senhor. Flua nesse lugar, transporta teu amor que nos envolve. É, Senhor, a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Ora, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Oh, diga isso. Espírito de Deus, vem sobre nós. Diga: teu reino vem, teu reino vem. Inunda, Senhor, inunda, Pai. Seja inundado pela glória do Senhor nessa noite. Peça isso, Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, teu reino vem. Faz teu querer, inunda. Ergue suas mãos, declare: Espírito. Espírito de Deus, vem, Senhor, vem, Senhor. Te desejamos. Teu reino vem, teu reino vem. Faz teu querer, inunda. Ergue suas duas mãos para o céu nessa noite. E você vai pedir com toda a tua força, com toda a intensidade do teu ser: Espírito vem, Espírito vem mais nessa noite, Senhor. Era basta nem cantar na diga: Espírito de Deus, diga: vem sobre nós. Te desejamos, nós te desejamos mais e mais. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, teu reino vem. Faz teu querer, inunda a terra. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Vem sobre nós. Nós te queremos mais, Jesus. Diga isso. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Vem sobre nós. Nós te queremos. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Vem sobre nós. Nós te queremos. Nós te queremos mais, Jesus.
aumentando a sua expectativa no Senhor. Ele já está aqui, Ele já está neste lugar, já está inflamando corações. Ah, que atmosfera, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te amamos, nós ansiamos, Senhor, por essa atmosfera. Que privilégio estarmos aqui neste lugar, Senhor. Que privilégio, papai. Tu és bem-vindo, sim. Nós te queremos, nós ansiamos por mais de ti. É bem-vindo, tu és bem-vindo. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Aleluia. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Val, uma das pastoras dessa casa, e quero dar uma palavra agora. Mas antes de dar essa palavra sobre oferta, dízimos, eu queria fazer uma pergunta para você que está presencialmente aqui, que se inscreveu para este culto. Quem nos visita pela primeira vez em Lagoinha, Porto Alegre, se você puder fazer assim com a sua mão, olha que coisa linda, aleluia. Eu vou fazer algo melhor, coloque-se de pé, por favor, no seu lugar. Fica de pé um pouquinho, vamos aplaudir Jesus na vida dessas pessoas, aleluia. Seja bem-vindo, essa é a sua casa, este é o lugar de novos começos para a sua vida, em nome de Jesus. Permaneça só mais um instante de pé. Eu vou pedir para os diáconos da nossa casa, eles vão lhe entregar um papelzinho. Gostaríamos muito que você deixasse o seu nome, o seu telefone, para que nós possamos entrar em contato contigo, em nome de Jesus. Fica aí de pé, se você recebeu o papelzinho pode sentar, amém? Glória a Deus pela sua vida. Coisa boa ver a igreja assim. Coisa boa ver a igreja reunida aqui presencial. Coisa boa saber que você está em casa, prestigiando ao Senhor, cultuando ao Senhor aí no seu lar. Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia para abrir em 1 Crônicas, no capítulo 29. Este capítulo é lindo. É narrado aqui uma história muito linda. Não vou poder ler todos os versículos, mas eu vou ler alguma parte dele. Gostaria que você tivesse curiosidade de entender o que está acontecendo aqui. Davi está se preparando para a reconstrução do templo do Senhor, para a adoração ao Senhor. E ele se dispõe de ofertar voluntariamente a uma boa parte daquilo que ele tem para a casa do Senhor. E ele começa a fazer isso, e nessa atitude dele, ele começa a contagiar o povo, porque o povo começa a fazer o mesmo, a entregar as suas ofertas ali, e eram joias, eram ouro, era prata, eram pedras preciosas. O povo começou a se mobilizar para fazer isso, uma ação voluntária, entregando no templo as suas ofertas. Então Davi orou, e eu gostaria de ler com você essa oração. A partir do versículo 10, fala sobre a oração. Davi orou ao Senhor na congregação de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tens, ó Senhor, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e todo o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu és acima de tudo. A riqueza, a honra vem de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é esse povo para que pudéssemos contribuir
tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que oferecemos para a construção do templo, em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com íntegro de coração, com inteireza de coração. E agora vi com alegria quanto disposição há no povo que ainda tem contribuído, ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti, e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e os teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Inclinou-se e prostrou-se diante do Senhor, diante do Rei. Aleluia, aleluia. Essa história continua acontecendo, queridos. Nós estamos vivendo em um novo tempo, um tempo de nos adaptarmos. Hoje, quantas vezes talvez você chegou aqui e queria abraçar alguém? Estamos com algumas limitações, mas estamos nos adaptando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós estamos aqui vencendo os desafios. Mas a igreja em tempo de pandemia, ela não parou, ela não se isolou. As contas continuaram, as nossas obrigações continuaram, e nós começamos a ver a fidelidade do povo. Glória a Deus por isso. Nós vimos sim, porque até aqui, e eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia! Será que você pode bradar aleluia? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, e é a fidelidade do teu povo, Senhor. É a fidelidade, porque Ele se agrada de um coração íntegro. Ele se agrada. Foram ofertas voluntárias para aquele povo, era um privilégio. Eu quero te convidar nessa noite a experimentar desse privilégio. Ah, pastora, não vim preparado para isso. Eu já dizimei. Aqui eram ofertas voluntárias, espontâneas, generosas. E nós podemos aprender com esse povo que apresentou do que tinha, que depositou na casa do Senhor o que tinha. Queridos, eu tenho aprendido isso e eu falo sempre que eu posso: eu não tenho nada se do céu não me for dado. Tudo que temos vem dEle e volta para Ele, é para a glória dEle. E eu quero te desafiar a experimentar dessa fidelidade. Ó, provai e vede, o Senhor é bom. Foi bom com o povo e continua sendo bom com cada um de nós. Por isso eu quero orar, e orar para mim nesta noite é um privilégio, porque eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos passar aqui a salva. Temos a maquininha de cartão lá atrás no fundo. Você tem liberdade. Você tem liberdade para ofertar, para dizimar como quiser, em nome de Jesus. Mas eu quero orar, para mim é privilégio aqui, orar abençoando a sua vida, que o Senhor te traga entendimento dessa verdade. Aqui ele falou pelo menos 3 vezes em inteireza, em coração íntegro. O Senhor se agrada, não importa, Ele não olha para a quantidade, para o valor, Ele olha para o coração.
Em nome de Jesus, que o teu coração seja fiel ao teu Deus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pega a tua oferta e consagra ao Senhor. Se você já está com o envelope na mão, consagra ao Senhor em nome de Jesus. Paizinho querido, nós consagramos este momento. Isso aqui é adoração, Pai. Isso aqui é adoração, Senhor. Entregar aquilo que o Senhor tem confiado a nós como uma oferta agradável. Pai querido, que suba com um aroma suave perante o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor se agrade do nosso coração, que o Senhor se agrade da nossa fidelidade, que o Senhor use de misericórdia conosco, que o Senhor abençoe o povo, como Davi se alegrou naquele dia. Eu me alegro, Senhor, porque tenho visto o Senhor sustentar a tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tu sustenta com a tua destra fiel, e nós te honramos nessa noite. Declaramos que tudo é teu, Senhor, tudo é teu, a honra é tua, a glória é tua, tudo pertence ao Senhor. Vem de ti e volta para ti, Senhor. Abençoa nesta noite o teu povo, supre as necessidades, Pai, supre, Senhor, os celeiros transbordantes nesta hora, Pai, as dispensas, Senhor, o pão de cada dia, Pai, em nome de Jesus. Sejam os teus filhos prósperos e benditos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Faça isso com alegria, faça isso com alegria na presença do Senhor. O Senhor ama quem dá com alegria, e Ele mesmo diz que é melhor dar do que receber. Entregue da porção que o Senhor tem te dado em nome de Jesus, com alegria, coração voluntário, generoso, em nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer agora essa nossa dinâmica de culto, né? Devido ao decreto, nós fazemos o culto até este momento, damos um intervalo de 10 minutos, é 10 minutos mesmo, tá? Dá tempo de ir no banheiro, talvez tomar um cafezinho e voltar para o seu lugar. Depois desses 10 minutos, nós vamos entrar na segunda parte, tão preciosa. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Vamos meditar na sua palavra. Então não se disperse. Use desses 10 minutos com sabedoria. Não se disperse, não perca a atenção deste ambiente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. GC são os nossos grupos de crescimento. São pequenos grupos que se reúnem de casa em casa, compartilhando a palavra de Deus e permitindo crescimento no Senhor. Eles são baseados em 4 princípios: comunhão, edificação, serviço e multiplicação. Quem comunga, quem tem vida um com o outro, cuida um do outro, é edificado pela palavra de Deus, serve a Deus e ao seu próximo e ganha mais pessoas para Cristo. Vem fazer parte de um GC junto com a gente. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu vim falar do significado de Lagoinha Porto Alegre na minha vida. Eu lembro que em fevereiro de 2019 eu fui em um culto fé, que é na terça-feira. E uma semana atrás de eu ir nesse culto, eu estava orando e falando com Deus a respeito do meu relacionamento com Ele, que eu precisava estar mais perto dEle, que eu precisava de algo novo. E eu lembro que a mensagem que foi pregada foi reconecte-se. Gente, eu me lembro até hoje do efeito daquela palavra na minha vida. Aquilo foi como uma chave. E desde então eu comecei a ir nos cultos, eu comecei a frequentar esse lugar e comecei a me apaixonar pela missão, pela visão e pelos valores de Lagoinha Porto Alegre, do compromisso, da seriedade e do zelo com a verdade. Lagoinha é um lugar que investe no ensino, nas artes e no cuidado, e é um lugar que eu tenho aprendido a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Eu fui e sou curado e cuidado nesse lugar.
Lagoinha Porto Alegre é um lugar onde as pessoas são mais importantes do que o que elas fazem. É um lugar de novos começos, é um lugar que tem me dado destino. E eu sou muito grato a cada um dos pastores, dos líderes e de toda a família Lagoinha. Deus abençoe. A importância que a Lagoinha teve na minha vida foram duas bem grandes. A primeira foi que eu pude me batizar aqui na igreja, aqui em Lagoinha, e também eu pude realizar o meu casamento com a Karen aqui em Lagoinha. Fora a questão de crescimento pessoal e espiritual que eu tenho tido nesses um pouco mais de um ano que eu tenho tido aqui na igreja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Abba. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu esconderijo. Em teus braços é meu abrigo. Em teus braços é meu. Em teus braços é meu descanso. E eu recaio
são os nossos grupos de crescimento. São pequenos grupos que se reúnem de casa em casa, compartilhando a palavra de Deus e permitindo crescimento no Senhor. Eles são baseados em 4 princípios: comunhão, edificação, serviço e multiplicação. Quem comunga, quem tem vida um com o outro, cuida um do outro, é edificado pela palavra de Deus, serve a Deus e ao seu próximo e ganha mais pessoas para Cristo. Vem fazer parte de um GC junto com a gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltando para o nosso lugar. Essa dinâmica de culto, a gente tem que se aprender tudo de novo, né? Aprender a fazer as coisas tudo de novo num tempo desse. Há um intervalo no culto, né? Só Jesus na nossa causa. Aleluia. Mas faz parte. Toda vez que eu passo e eu falo sobre isso, eu lembro que Romanos 13 nos ensina a ser obediente às autoridades civis. Então, existe essa necessidade. Você que está no fundo, vai voltando para o seu lugar. O diaconato me ajuda aí, pode convidar o povo gentilmente, cheio de amor e carinho, né? Com aquele amor que lhe é peculiar, Gabriel. A convidar o povo a sentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, você que está em casa nos assistindo, o Senhor te abençoe também nesse tempo. O pastor Paulo e a pastora Alessandra estão ministrando agora à noite em Gravataí, né? É aniversário da igreja Lagoinha Gravataí. A pastora Alessandra ia pregar, o pastor Paulo ia ministrar a ceia lá hoje, né, em comemoração ao aniversário da igreja, um tempo de comunhão. Então, por isso, da ausência deles. E a minha querida e maravilhosa esposa, que eu sei que está me assistindo em casa, um beijo para você, eu te amo. Ela ficou um pouco indisposta ontem, a gente saiu daqui bem tarde, cansada, então hoje ela ficou em casa com a Aninha, né? A Aninha, o povo se pergunta, como é que faz ministério com 3 filhos, pastor? Eu disse, não deu para tirar os filhos no ministério, né? Então vamos tudo junto. Então a gente sai daqui 2 horas da manhã, que horas os filhos saem? 2 horas da manhã também. Faz parte. Acho que é um grande detalhe daqueles que dizem que não conseguem fazer as coisas por causa dos filhos, né? Não dá para tirar os filhos, gente. Os filhos vêm primeiro. Então a gente inclui eles no ministério. Eles estão junto com a gente vivendo o ministério. Desde sempre. Eu lembro que o primeiro retiro do Samuel foi com 6 meses. Estava no retiro, mano. E começava a celebração do retiro no colo do irmão da frente e terminava lá no fundo, lá. Ia passando, assim, depois a gente achava no final. Ou o povo devolvia, né? Porque começava a chorar, daí procurava a mãe. Então faz parte, né? Abre a tua Bíblia comigo. Glória a Deus. Eu queria, com muito, de fato, temor no meu coração, ministrar nessa noite um pouquinho daquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida nos últimos tempos. É uma mensagem curta, simples, mas que há algum tempo o Senhor tem ministrado no meu coração através de um versículo. E ele foi complementando com alguns outros, falando sobre temor. Em um tempo em que a gente fala tanto sobre graça, a gente às vezes usa a graça para corromper o temor. Porque muitas pessoas que usam o termo graça, né, porque a graça é o favor imerecido ou ter aquilo que eu não mereço, e é um termo muito utilizado e frisado em relação ao perdão dos nossos pecados, que de fato a nossa salvação e o perdão dos pecados, o perdão dos nossos pecados é pela graça. É um favor que nós não merecemos. A cruz era nossa, o castigo era nosso, mas aprove ao Senhor morrer em nosso lugar, e isso se chama graça. E a Bíblia diz que a salvação vem pela fé, mediante a graça. Ou pela graça, mediante a fé, me confundi agora. E vai pro Worship Fails, né? Se o pessoal estiver gravando, né? Agora o temor da galera é pro Worship Fails no Instagram, né? O povo tem mais medo do Worship Fails do que do inferno já. E quando a gente fala, né? Quando a gente às vezes troca um pouco dessa relação,
de não entender o temor do Senhor como de fato Ele é, a gente acaba usando a graça como um subterfúgio para pecar. A graça é a nossa desculpa para o pecado. A graça é a nossa desculpa para viver a vida que Deus não quer que eu viva. Apesar, ou até porque, o Senhor vai me perdoar. Porque a graça dele diz isso, diz que Ele vai me perdoar. E a gente vive de graça em graça, quando a Bíblia nos chama para andar de glória em glória. Boa parte dessa mensagem, inclusive eu trouxe para indicar para vocês, a gente costuma indicar, né, tem algumas indicações literárias daquilo que a gente usa, e um livro que me ajudou muito a construir partes desse livro, inclusive as mensagens do John Bevere, é esse livro aqui que me ajudou a construir um tempo que eu estou vivendo, que é o temor do Senhor. E ele fala com muita propriedade a respeito disso. Ele fala sobre viver em temor. Do que de fato é o temor? Eu não teria nenhuma possibilidade, a não ser que vocês pudessem ficar até amanhã de noite aqui. Leva lá para mim, que só tem poucas unidades, depois de repente o pessoal procura. A não ser que você tivesse a disponibilidade para ficar aqui até amanhã de noite sendo ministrado, não teria possibilidade de a gente falar tudo que ele aborda no livro, né? Tem uma série de mensagens dele que são 8 ou 9 vídeos de 40 ou 50 minutos, cada um falando a respeito de temor do Senhor. Então eu não tenho aqui a ideia de abordar nem um terço daquilo que ele produz no livro. E eu indico para você, eu tenho certeza que a sua concepção a respeito de temor vai mudar, vai mudar. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tem alguns textos que o Senhor me deu aqui que são bem pesados para a gente ler, porque esse é o temor do Senhor. O temor do Senhor, muitas vezes nós temos falado, ele tem algumas conotações diferentes de aplicação para a palavra temor. Uma das palavras é usada em 1 João, onde fala que no perfeito amor não existe temor, ou o perfeito amor lança fora todo temor. Algumas versões trazem a palavra temor, substituindo a palavra medo. Mas a conotação da palavra grega para temor, em 1 João 2, ela não quer dizer o temor do Senhor, e sim uma palavra referente a medo. E quando a gente enxerga ele em outros lugares, falando do profundo respeito e reverência a quem Deus é, essa é a conotação do qual eu quero falar hoje. Do sentimento, né, de entendermos que vai além de um mero sentimento. Não é só sentir temor de Deus, é viver em temor de Deus. Ele vai um pouco além do que um mero sentimento. E por que eu digo um mero sentimento? Talvez você fique chateado comigo de eu menosprezar um sentimento, ou o seu sentimento, mas quando nós falamos a respeito da palavra de Deus e de quem Deus é, sentimentos não traduzem Deus. Sentimentos dão uma ideia daquilo que pode ser para que nós possamos entender. Mas a gente não teria palavras suficientes para descrever quem Deus é, como Ele se move, o que Ele faz. E assim também é o temor. Vai muito além de um mero sentimento de medo, ou de um sentimento de respeito. 1 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você já parou para pensar, olha só, volta um pouquinho comigo nesse primeiro versículo, e nós vamos primeiro entender aqui, ó, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. O espírito aqui, ele está em letra minúscula, referindo ao espírito do homem, ao que o homem é, e não ao espírito de Deus.
Quando nós olhamos o Espírito de Deus, ele vai estar em letra maiúscula, a referência dele. Mas a referência aqui é o Espírito do homem, aquilo que nós vivemos espiritualmente. Então tem coisas que nos contaminam tanto no corpo como no espírito. Quando nós falamos de pecado, quando nós falamos daquilo que nós vivemos, existem pecados que nos contaminam fisicamente e espiritualmente. Tem pecados que são para a morte, tem pecados que são para a destruição. A Bíblia ainda afirma que tem um pecado que não tem perdão. E nós não vamos entrar no mérito porque é um dos assuntos mais difíceis teologicamente, é quando ele fala da blasfêmia do Espírito Santo. É um dos assuntos mais difíceis que tem de debater. Mas quando a gente entende, quando a gente olha para essa contaminação, entendemos que a Bíblia fala em Provérbios também, que o temor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós respeitamos a presença de Deus, quando nós temos essa profunda reverência ao Senhor, é onde começa a nossa vida de sabedoria. Ela começa assim. O pecado que nós praticamos, vez após vez, a nossa iniquidade, ela contamina o nosso espírito, e o temor do Senhor nos ajuda a trabalhar nesse processo de santificação. O temor do Senhor aperfeiçoa a santidade. Olha como esse termo aqui, o primeiro detalhe que me chama a atenção, é como aperfeiçoar a santidade. Se eu digo que existe um aperfeiçoamento da santidade, quer dizer que existem níveis de santidade diferentes. Existem patamares que eu alcanço diferente na minha vida de santidade. Você consegue entender? Você está me acompanhando aí? Sim ou não? Você está acordado? Glória a Deus. Você está em casa também, está acordado? Mano, o cara em casa olhando o culto, no sofá é triste, mano. É quase que no Domingão do Faustão, entre uma cochilada e outra ele vê uma cacetada. Então acorda aí, mano, em casa e vamos junto. Existem níveis propostos de santidade. E santidade entendendo que é a nossa separação ao Senhor. Porque um dos termos usados para a igreja é a assembleia dos chamados para fora. A igreja, um dos termos gregos usados para ela, é que é uma comunidade de quem se separa, de quem vive fora de um contexto. E aí tem alguns que levam a definição tanto ao pé da letra que se isolam do mundo, né? Que eles ficam completamente isolados. E a gente tem inclusive algumas definições religiosas para isso, que é aqueles que vivem enclausurados por uma questão religiosa. E essa é a função, né, daquilo que nós entendemos como chamados para fora. Realmente é ser diferente, é estar em outro patamar, é não estar em nível de igualdade. Quando eu digo em nível de igualdade, não se trata em termos pessoais. Eu não sou mais que ninguém por exercer santidade, eu não sou melhor do que ninguém por exercer santidade, mas eu vivo em um patamar espiritual diferente. Então, se eu vivo em um patamar espiritual diferente, os processos de santidade são aperfeiçoados à medida que eu cresço no temor do Senhor. Existe, então, uma função de aperfeiçoamento dentro da santidade. E o temor entra como a principal função de aperfeiçoamento da santidade. Quanto mais eu temo, quanto mais eu respeito, quanto mais eu reverencio a presença de Deus, mais o processo de santidade vai crescendo. Sabe, e cada um de nós vive em um patamar diferente. Às vezes estamos aqui, às vezes aqui, e existe, né? Porque o homem, de fato, é falho. O homem, às vezes, erra. O homem, às vezes, peca. Jesus declara isso por várias vezes no Novo Testamento, e ele traz essa dura realidade para aqueles que entendem que são santarrões. Aquele que entende que a santidade o separa de tudo e de todos e diz que ele é mais do que os outros porque ele é santo.
Tem um certo episódio que existe uma mulher pega em adultério, e para a lei o pego em adultério era no ato em si, porque era assim que a lei definia adultério. E como aquela mulher é pega no ato do adultério, é trazida para Jesus. Jesus não condena ela, mas fala dos outros. Por que aqueles homens estavam trazendo ela? Porque aqueles homens entendiam que estavam em um nível de santidade que os permitia condenar aqueles que não estavam. Aqueles homens entendiam que eles eram tão aperfeiçoados na santidade que o permitia que eles julgassem e desse para aquelas pessoas o veredito final delas a respeito de salvação. Eles trocam de lugar. A santidade e o temor de Deus, entendido errado, faz com que eu troque de lugar com Deus. Porque eles estavam executando a lei. Existia uma lei dizendo que eles poderiam apedrejar. Jesus afirmou isso. Mas ele não negou a lei. Mas o que ele diz? Ele diz que aquele que não cometeu pecado, que jogasse a primeira pedra. Porque a partir da primeira as outras viriam atrás. Então ele fala só da primeira. Ele não fala sobre matar, ele não fala sobre executar a lei, ele fala sobre a primeira pedra. Entendendo então, na declaração de Cristo, que todos nós temos pecado. Que todos nós em algum momento pecamos. Então existe uma necessidade de desenvolver, de aperfeiçoar e de crescer em santidade. Vou ler de novo. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quer ver como a gente confunde um pouco? E aí nós vamos entender quem Deus é, para entender o que é o temor do Senhor. Quem aqui respeita pai e mãe? Levanta a mão aí, mano. Levanta em casa também. Ainda bem que só Jesus sabe, né? É, irmão. Aleluia. É quase que nem Ananias e Safira, né? Mentindo para o Espírito. Mas tudo bem. Vamos conjecturar que você respeita pai e mãe. Que você obedece, nem que seja à força, pai e mãe. Então, de alguma forma, você teme pai e mãe. Mas em alguns momentos, você se acha na liberdade e no direito de desrespeitá-lo e desobedecê-lo. Sim, todos nós. Já fizemos ou ainda fazemos algo escondido dos nossos pais. É um fato. Vez ou outra fazemos isso, ou já fizemos. Ou saímos escondidos, ou falamos alguma coisa escondida, ou praticamos algo que eles não aprovavam. Então a gente aprende a temer os nossos pais como autoridade na nossa vida. Mas essa autoridade, vez ou outra, é desrespeitada. Essa autoridade, vez ou outra, é desrespeitada. Só que eu entendo que o desrespeito ao pai e mãe gera o quê? Um castigo. Na atual geração, alguns dias sem celular, um dia ou outro, é quase pior que a morte tirar o celular, né? Acho que era mais fácil dizer, bate na minha cara, mas não tira meu celular. Né? É quase morrer, mas tem um castigo. Às vezes uma palmada, às vezes uma varada, às vezes, enfim, existe um castigo. Então esse é o nível de temor que nós implantamos como balizador na nossa vida. Nós implantamos o temor como balizador em cima daquilo que nós vivemos dentro do nível de autoridade da nossa vida. E por isso que vez ou outra nós respeitamos as nossas lideranças, o nosso chefe, o nosso pastor, o nosso líder, porque a gente sabe que vai ter um castigo. É pequeno, é uma coisinha, é outra, é uma repreensão e logo tudo volta ao normal. Esse é o nível. Nós balizamos, nós igualamos Deus aos homens. Nós rebaixamos o patamar de Deus
ao patamar das nossas autoridades aqui. Nós descemos o nível de Deus por nossa própria conta. Abre comigo aí em Êxodo. Você vai entender como que isso funciona. Êxodo capítulo 32, traz um episódio que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, já pregaram, já leram, já passaram por ele. E é o momento em que Moisés sobe ao monte para estar com Deus. O povo não quer estar com Deus, então Moisés sobe, o povo fica. E aí o povo começa a reclamar que Moisés está demorando. E vai até Arão. Arão, então, pressionado pelo povo, resolve então fazer um Deus, um bezerro de ouro, para que os homens e as mulheres do arraial adorem aquele ali. Capítulo 32, verso 2, 3, 4 e 5, diz assim: respondeu-lhes Arão. Deixa eu voltar no 1 aqui para você entender. Acho que vai ser mais fácil. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, fundiu, transformando tudo em um ídolo, e o modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Vou ler até o 7, tá? Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o meu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. O povo entra num processo de desespero, porque Moisés havia subido ao monte, estava na presença de Deus, recebendo as instruções de Deus. E o povo então começa nesse desespero, diz: olha, Moisés, a gente não sabe o que aconteceu. Nós precisamos de alguma coisa visual para balizar o nosso coração. Nós precisamos de um Deus que nós possamos enxergar, porque o nosso coração, a nossa fé, não chega ao Deus do invisível. Eu preciso de alguma coisa colocada aqui, para que eu possa ver e dizer que isso é o meu Deus. Eles reduzem a glória do Deus incorruptível à semelhança de uma criação corruptível. Quando eu leio isso e leio Romanos capítulo 1, fala exatamente a mesma coisa. Então o povo de Deus, qual era o grande problema do povo de Deus quando a gente olha para o Antigo Testamento? Quando a gente olha ali o tempo dos juízes, Deus levantava um juiz, ele julgava o povo, corrigia o pecado, acontecia ali, o juiz morria, o povo caía no pecado de novo. Deus levantava outro juiz, ele corrigia o povo andava um tempo correto, o juiz morria, o povo caía no pecado. Não tinha constância. Então eu vejo que os ciclos para o povo de Deus são constantes desde que o mundo é mundo. Desde que Deus faz a criação, nós vemos os ciclos se repetindo. Nós vemos lá em Êxodo 32, há 6, 7 mil anos atrás, 5 mil anos, vemos Deus falando que o povo se corrompeu, porque diminuiu Deus a uma imagem qualquer. Quando eu olho lá no Novo Testamento, no livro de Romanos capítulo 1, do verso 20 até o 25, fala exatamente a mesma coisa, que o povo se desvia de Deus, transformando a glória do Deus incorruptível, adorando a imagem, adorando a criação no lugar do Criador. Então nós reduzimos Deus à nossa esfera, aquilo que nós entendemos e podemos olhar.
Porque esse é o nosso balizador. Eu reduzo então a obediência e o temor de Deus para aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Apesar das constantes indicações do Deus soberano, apesar das constantes indicações de que Deus é magnânimo, de que Deus é grandioso, de que Deus é poderoso, eu não consigo entender isso e venho reduzindo Deus àquilo que eu acho que Ele tem que ser, para que eu consiga obedecê-lo. Êxodo 32, Romanos capítulo 1. Então, lá no Antigo Testamento e depois lá no Novo Testamento, a mesma história se repetindo. Deus rebaixando, o povo rebaixando Deus, aquilo que podia entender. O povo rebaixando o Senhor a um nível do seu entendimento. Só que aí eu preciso me perguntar, e eu preciso que você faça essa pergunta. Quando eu chego diante de Deus e eu não o entendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso rebaixar Deus ao nível do meu entendimento ou elevar o meu entendimento para entender o que Deus é? Você consegue entender que quando a Bíblia fala que o povo perece ou morre por falta de conhecimento, essa é uma das questões que ele trata, porque quando eu não entendo quem Deus é, quando eu não entendo o que Deus é, eu não desfruto de quem Ele é de fato. Eu não consigo entender, eu preciso rebaixá-lo para que eu consiga entender. Ao invés de eu me desenvolver para entender Deus, eu rebaixo Deus aquilo que eu entendo. E eu estou reduzindo Ele às minhas limitações. Eu estou reduzindo Deus. E aí, quando eu reduzo quem Deus é, eu passo a temê-lo ou respeitá-lo como faço com os homens. E se eu tenho uma boa veia para a desobediência aos homens, se eu tenho uma boa veia de caráter para esconder coisas dos homens, eu vou tentar esconder de Deus. Eu rebaixo o temor a um nível de respeito que eu tenho com o homem. E quando Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, conhece absolutamente tudo sobre o meu coração. Tem uma frase que eu usei semana passada, na aula que eu ministrei no Carisma, e eu disse que quando nós chegarmos no dia do juízo final, o nosso telhado de privacidade vai explodir. Quando nós chegarmos diante de Deus, de fato, aquilo que nós achamos, aquilo que nós vivemos, que ninguém sabe, explode. Eu rebaixo Deus ao meu entendimento. Eu vivo as coisas em secreto para que ninguém saiba, achando que eu estou escondendo também de Deus. Ou ainda eu entendo que eu não escondo, mas eu me apoio, e digo isso com temor no meu coração. A graça não é barata, porque a graça custou a vida de Jesus. Mas eu uso a graça como uma muleta barata para a vida que eu levo. Eu me apoio na graça, dizendo que Deus vai me perdoar. Sim, Ele vai. Abre comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4 vai falar um pouquinho ao seu coração sobre essa questão da graça barata. 1 Pedro capítulo 4, o verso 14 até o 17, diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas se algum de vocês sofre, que não seja assassino, ladrão, criminoso, ou como se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora, ele escreve no tempo presente, há quase 2000 anos atrás, a carta de 1 Pedro,
escreve em tempo presente, dizendo: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E começa então, primeiramente conosco. Qual será então o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Veja como é dura a palavra, aquela palavra do Novo Testamento que nós contextualizamos como o amor infinito de Deus e graça, e que de fato é, mas dentro do amor existe algo muito grande, muito benéfico, que se chama repreensão. Só que no século XXI a gente abandona a repreensão e diz que repreensão não é amor. Quando as pessoas chamam a nossa atenção, quando as pessoas nos corrigem, o nosso ego inflado, que não cabe dentro do nosso peito, quer achar ruim. Quando esse mesmo contexto que a gente analisa como graça, esse favor imerecido de Deus, diz que nós, eu e você. Eu e você. Isso aqui não é palavra para quem está lá fora. Isso não é palavra para quem não conhece Cristo. Isso não é palavra para quem nunca ouviu falar de Jesus. Não é palavra para a tribo indígena do fundo da Amazônia virando à esquerda, que nunca ouviu falar de Jesus. Palavra é para quem conhece o Evangelho. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Não fala daqueles que não creem, não fala daqueles que não ouviram, fala daqueles que não obedecem. A única forma de obedecer é conhecendo. Então isso é uma palavra para quem conhece. É duro ouvir isso. É duro entender isso. E quando a gente começa a ouvir e entender esse tipo de palavra, a gente volta então para 2 Coríntios. Ei, o temor aperfeiçoa a santidade. Eu não rebaixo Deus ao meu nível de entendimento e respeito. Eu entendo que eu preciso elevar o meu nível de entendimento e respeito para amá-lo e respeitá-lo como único Deus. É uma coisa que seguidamente eu falo, é um dos maiores legados do povo hebreu, um dos maiores legados. Se ele não tivesse deixado mais nada, esse seria o maior legado. É entender que Deus, o nosso Deus, não é o mais forte. O nosso Deus não é aquele que ganhou a batalha contra os outros deuses. Não é o Deus que matou o Deus A ou que sobrou da batalha do Deus B. Ele é o único Deus. É o único. Sabe, os outros não são. Ou se são descritos como, são deuses com letra minúscula. Existem senhores, mas Ele é Senhor dos senhores. Existem reis, mas Ele é Rei de reis. Entende? Eleva o nível. Quando eu olho para 2 Pedro ainda, já que nós estamos em 2 Pedro, é só voltar um pouquinho. 2 Pedro 2,17, ele diz assim, ó. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Está vendo que ele trabalha com palavras diferentes. Ele trabalha com o temor de Deus, o profundo respeito a respeito de quem Deus é. O profundo respeito de entendimento que o Senhor não está no nosso nível, que o Senhor é muito maior, Ele é infinito e nós precisamos desenvolver o nosso entendimento para conhecer mais dEle e respeitá-lo como Ele é. Não é esse nível de respeito que nós praticamos uns com os outros. Gente, se eu sou um cara que respeito as pessoas e respeito as autoridades, quanto mais Deus. Ele eleva o nível, ele usa a palavra temam a Deus. Respeitem uns aos outros. É princípio de convivência. É respeitar as pessoas. Mas a Deus temam. Eleva o nível. Eleva o nível.
Sabe, quando a gente para do lado desse altar aqui, para subir aqui, o Senhor ministrou hoje com o pessoal que estava aqui, estava todo mundo descalço aqui ministrando. Todo mundo estava descalço, ou deveria pelo menos. Foi essa a instrução que Deus deu. Eles chegaram aqui, a plataforma, por ser mais alta, ela não é mais ungida, mas nós entendemos o que o Senhor faz é liberado daqui para lá. Sabe, quando eu vou subir, eu paro aqui, às vezes a galera está ensaiando aqui. Está ensaiando. Eu chego do lado do altar, dá para virar aí? Oi? Eu sumi do pessoal de casa, né? Desculpa, eu estou aqui do ladinho, ó. Eu esqueço esse negócio ali, cara. Então, às vezes a galera está ensaiando. Não é nada oficial, é um ensaio. Eles estão se preparando. Eu chego aqui, eu paro do lado do altar e digo, Senhor, você me permite subir no teu altar? Porque eu sei que a responsabilidade de estar aqui em cima é diferente. O meu nível de entendimento para estar aqui precisa ser diferente. O cara, quando vai passar pelo louvor, ele passa por 6 meses de linha de ensino, entendendo o que nós fazemos aqui e por que fazemos. Eu paro aqui do lado, Senhor, só me permite subir no teu altar. Sabe, por várias vezes eu me coloquei aqui atrás, em cima da plataforma, atrás do púlpito, e por algumas vezes o Senhor encheu meu coração de temor, e eu disse, Senhor, eu não quero estragar o que Tu está fazendo aqui. Às vezes a galera vem ministrando, o louvor vem fazendo, e o Senhor vai agindo, e eu paro aqui, Senhor, eu não queria estragar o que o Senhor está fazendo, porque às vezes a gente quer tanto entregar uma mensagem, a gente quer tanto pregar, né? A gente preparou uma mensagem tão bonita, a gente fez e estudou e tal, a gente quer entregar isso que a gente estudou. E é legítimo, é verdadeiro, porque a gente estudou, a gente preparou, foi o Senhor que nos deu aquela palavra. Mas a gente precisa entender que quem está aqui, quem faz isso é Ele, não nós. Ontem nós ainda falávamos, e eu usei o termo brincando no Legacy, porque ontem o Legacy foi uma mini conferência. A gente ministrou aqui, e aí o negócio pegou ali, a gente encerrou a transmissão, e daí ministramos um pouco, encerrou o culto e a coisa continuou. A gente disse, pastor, é culpa tua. Eu não. Se fosse culpa minha, no momento que eu saí teria acabado. Então não sou eu quem está fazendo. Eu disse para ele, quem está fazendo, continua lá. E às vezes a gente quer ministrar, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, a gente quer falar, a gente quer pregar, e a gente quer fazer o que Deus tem que fazer. Entende? O nosso nível é diferente. Eu estou aqui como um transmissor de uma mensagem, mas a mensagem que eu recebo dele, e eu preciso estar alinhado com o coração dele, para que vocês recebam o que ele quer, e não o que eu gostaria de falar. O temor aperfeiçoa a santidade. O temor ao Senhor, o profundo respeito à sua presença, à sua casa. Gente, esse prédio vazio aqui é só um prédio, mas quando nós estamos aqui é casa de Deus. Às vezes, em nome da nossa irreverência, das nossas paredes pretas, luzinha piscando, e fumaça não tem mais, né? Estragaram com a máquina de fumaça. Se alguém sentir no coração aí, compra. Fumacinha é legal. Não tem uma máquina de fumaça, mas às vezes em nome da nossa irreverência, nós esquecemos que isso continua sendo casa de Deus. Que esse lugar continua sendo santo, porque a presença de Deus que habita em nós, se transforma real neste lugar. Toca nos nossos corações, converte corações. Então isso sim é casa de Deus. Às vezes sabe como a gente subverte, isso é graça barata de novo. A gente anula o ambiente dizendo que Deus está só em nós. Mas esse ambiente é o qual Deus escolheu para se manifestar entre nós. E aí a nossa irreverência transpõe os níveis, nós esquecemos o temor do Senhor. Às vezes nós chegamos para meter a mão e fazer as coisas de qualquer jeito. Temor, temor, temor. Gente, quantas vidas a gente precisaria ter se a gente tivesse no Antigo Testamento, bicho? Porque se o cara entrasse de qualquer jeito na presença de Deus, o cara era fulminado, né? Só que aí eu te faço uma pergunta: quantos que você lê na Bíblia que entraram no Santo dos Santos que foram fulminados?
Dentro do Santo dos Santos, não estou dizendo a porta. Teve gente que ofereceu incenso, fogo estranho, e foi fulminado na porta. Outros, andando com a Arca da Aliança, meteram a mão e morreram. Porque não tinham nenhum, não vejo nenhum sumo sacerdote no Antigo Testamento morrer lá dentro. Não vejo nenhum daqueles que tinham entendimento a respeito da santidade de Deus morrer lá dentro da presença dele. Entende como o conhecimento te transporta de nível? Aqueles homens que estavam carregando a Arca da Aliança em cima da carreta de bois, metem a mão na boa intenção de segurá-la e são fulminados por falta de entendimento. Aqueles que chegam diante do altar do Senhor, não fazem um incenso conforme o Senhor tinha determinado, acendem ali, o Senhor determina que aquilo é um fogo estranho e são fulminados, morrem. Entendimento. Eu desço o nível de Deus para o meu nível de entendimento. Salmo 50. Nem sei mais que hora é. Eu estou atrasado, né, Débora? Eu nem olho ali para o canto onde a Débora está, já nem para... Até perdi ela no fundo, lá escondida lá. Dura essa palavra, né? Sabe que um tempo atrás eu perguntei para Deus por que às vezes que eu pregava as pessoas não davam glória. Perguntei mesmo. Perguntei, ô Jesus, eu queria ouvir uns glórias no meio do povo, aquele negócio de, né? O povo cheio e tal. Aí, se eu falo comigo, eu terminei a mensagem e saí chateado, cara. Aí quando eu desço aqui, do lado do altar, assim, uma irmã me encontra, bem ali perto da porta. Ô pastor, nem deu para dar glória hoje. Sim, por quê? Foi muito duro. Eu disse, entendi, Jesus. Entendi. Salmo 50, verso 16 e verso 17. Olha o que Deus fala. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. É duro ler isso. É duro ouvir isso. É duro entender essa concepção a respeito do temor do Senhor. É duro ouvir que Deus está sondando o nosso coração e tentando converter o nosso coração, porque esse é o papel do Espírito. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um tempo atrás eu preguei sobre esses 3 patamares, sobre os convencimentos, sobre o papel, a obra do Espírito Santo, o convencimento sobre o pecado, a justiça e o juízo. E quando eu leio Salmo 50 e me deparo com algo, mano, quer ver, pega uma pedra na mão aí. Pega uma pedra na mão aí. Baixa aí e pega uma pedra na mão assim. Faz de conta aí, mano, ajuda aí. Já que vocês não dão glória, pelo menos me ajuda com os negócios aí. Pegou? Deixa eu cair ali, junta. Abriu a mão, né? Sua boca está cheia de maldade, a sua língua
formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão. Eu já fiz isso. Já fiz isso. E como eu sou pecador, eu preciso que vocês me matem apedrejado. Vocês têm a pedra na mão. Só que com essa pedra que vocês têm na mão, vocês têm que fazer, eu vou repetir para vocês o que Jesus disse. Quem não tem pecado, quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Aqui entra o contexto de graça. Quando me falta o entendimento, e eu recebo o entendimento, o Espírito Santo me convence do pecado. A graça de Deus entra em meu favor. Quando eu não tenho o entendimento, recebo a instrução. Vai subindo aí. Senão eu vou apanhar aqui dos 50 minutos. Eu recebo o entendimento. Quando eu recebo o entendimento, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu recebo o entendimento, a graça entra em atuação. O Senhor derrama graça sobre a minha vida e me restaura daquele pecado. Existe graça liberada sobre a sua vida. Existe graça liberada, é uma promessa de Deus. Existe graça liberada. Mas da mesma forma que existe a graça, existe a palavra de Deus te convencendo, e tem coisas que a palavra de Deus já te convenceu. Sim ou não? Tem, né? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Quem não tem? E você, por não entender o que é o temor do Senhor e o profundo respeito por aquilo que Ele fala, a não possibilidade de desobediência à sua palavra, porque eu acho que vai ser só um castiguinho, vai ser só alguns dias sem celular, vai ser só alguns dias sem TV, vai ser só alguns dias. Você já parou para entender ou para pensar que durante esses dias privados da presença de Deus, Jesus pode voltar? Pode ser que seja só alguns dias privado da graça de Deus, sem arrependimento, e aí você entra em processo de consciência, se arrepende, e aí você ora como Davi orou: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Salmo 51. E aí nesse processo de restauração, a presença do Senhor volta para a sua vida. Só que nesse meio tempo, em algum momento, pode não dar mais tempo de achar a graça de Deus. Para isso, existe o temor. Então o temor vem antes da graça de Deus. A graça vem quando eu não entendo o temor, quando eu não me aperfeiçoo na santidade. E quando eu não me aperfeiçoo na santidade, eu caio, eu erro, eu peco. Mas se eu estiver instaurado, cheio de temor no meu coração, gente, não me entenda mal, não quero aqui ser um herege, mas quando eu estou no temor, eu não preciso da graça para me restaurar, porque eu não caio. Eu não estou dizendo que eu não preciso da graça, porque a salvação vem pela graça, ponto. Não posso excluir a graça, mas o temor vem antes. Se o meu coração está cheio de temor, a graça não precisa operar, ela já operou para a minha salvação, e eu continuo desenvolvendo a minha santidade, eu continuo aperfeiçoando a minha santidade no temor do Senhor.
Eu amo a graça de Deus, mas eu tenho aprendido a viver no temor de Deus. Eu amo a graça de Deus, porque é através dela que eu tenho acesso ao céu. Mas eu tenho aprendido a amar o temor do Senhor. Eu tenho aprendido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Uma pessoa sábia não precisa pecar, não precisa cair para aprender como é que é o pecado. Ela já leu e viu que é ruim, não precisa provar dele. E eu queria te convidar para nós orarmos essa noite. Quero orar por você que está em casa e você que está aqui. Eu queria te permitir um ambiente mais intimista. Dá para apagar? Para gerar um ambiente mais intimista, a luz não é espiritual, né? A luz é didática. O apagar a luz é didático, para te dar o conforto e a sensação de intimidade. Não existe um quesito espiritual em luz apagada ou luz acesa. Pode apagar todas elas, por favor. Inclusive a 2, se não tiver problema para a transmissão. E eu queria te convidar, onde você está aí, que você tivesse um tempo na presença de Deus de joelhos. Falando sobre o temor de Deus, pedindo para Deus instalar o temor na sua vida. Para que o temor de Deus possa desenvolver a sua santidade. Consegue tirar? Espírito do vivo
quero ministrar sobre a sua vida nesse primeiro momento. Você está aqui, você que está em casa, eu quero ministrar sobre a sua vida graça. O Senhor está te encontrando com graça nesse momento, corrigindo o seu coração. O Senhor está falando com você agora, liberando a sua vida, liberando perdão sobre a sua vida, liberando graça sobre ela nesse momento. O Senhor está alinhando o seu coração. O Senhor está alinhando o seu coração. O Senhor está alinhando o seu coração, enchendo o seu coração de graça nesse momento, mostrando para você que existe perdão para os seus pecados. Ele ainda te ama, ainda existe salvação, ainda existe solução para você. Existe graça liberada. Mas Ele está liberando graça sobre a sua vida para implantar dentro de você o temor. Ele quer liberar dentro de você o sentimento de temor, o sentimento de profundo respeito pela presença dEle. Senhor, ministra temor sobre nós agora, Senhor, ministra temor sobre nós. Enche o nosso coração de temor, Jesus. Enche o nosso coração de temor.